Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 24º domingo do tempo comum. E a reflexão que eu trago para você agora é a reflexão da liturgia da palavra da igreja neste 24º domingo do tempo comum. Porém, antes de mergulharmos na palavra de Deus, é importante nós rezarmos. E se você faz desse momento um momento de oração, reserve um lugar, reserve um tempo, tome a sua Bíblia e vamos juntos rezar, fazer desse momento um momento também de oração. A palavra de Deus que nós propomos para a meditação está em Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Mas convém que a gente reze colocando à disposição do Senhor o nosso coração. Rezemos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor, com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade, dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Te pedimos, Senhor, que nos conceda a graça de um conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e servi-lo. Para mais amá-lo e segui-lo. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não pretendo aqui apresentar uma exegese desse texto, ou seja, um estudo científico dele. Isso você poderá ter a oportunidade em outras ocasiões. Mas eu não quero também só trazer algumas pequenas informações a respeito do texto. Eu gostaria de dedicar um tempo importante para a gente compreender e para que a gente possa aprofundar e extrair desse texto algumas coisas fundamentais para a nossa vida de discípulos, a nossa vida no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
No domingo anterior, no 23º, nós estivemos diante de uma questão muito pertinente para a vida comunitária, a vida cristã, que é a correção fraterna. E o Evangelho de hoje ele nos presenteia com uma outra questão também determinante para a nossa vida de relações, a nossa vida em comunidade, que é a questão do perdão. Portanto, de imediato, ao começar a leitura do Evangelho, nós já encontramos Pedro. E é muito interessante você observar a ação de Pedro. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de tudo, eu gostaria de te convidar a pensar nisso. Pedro aproximou-se e perguntou. Aproximar-se de Jesus, dialogar com ele, fazer perguntas a ele, continua sendo uma coisa determinante para a nossa caminhada de fé. Continua sendo uma proposta realmente profunda de todo o segmento, de todo o discipulado. Então, é fundamental que nessa palavra você se questione se você tem se aproximado de Jesus, se você tem tido uma fé viva em Jesus que te permita dialogar com Ele, perguntar, colocar as coisas como se coloca diante de um agente, de um ser realmente vivo, porque Jesus está vivo. E se você tem realmente uma relação profunda com Ele que permita trazer as questões mais truncadas da sua vida, as questões mais difíceis da nossa humanidade. Bom, você deve ter muitas questões que você busca entender, que você busca respostas, você busca uma sabedoria em tantas realidades, em tantos segmentos, às vezes até mesmo em tantos livros, em tantas filosofias. Mas a pergunta de Pedro para Jesus é uma pergunta que certamente você já fez, é uma pergunta que certamente nesse momento também você faz. Pedro pergunta para Jesus a respeito do perdão. Mas a pergunta de Pedro demonstra que ele já tinha compreendido a importância do perdão na vida de uma pessoa, de modo especial, uma pessoa que segue o Mestre Jesus de Nazaré. Eu fico pensando, meu querido irmão, minha querida irmã, que muitos de nós talvez ainda não chegou à importância do perdão na sua vida. E por isso tem muita gente que guarda rancor, que guarda raiva, que guarda vingança, porque ainda não sabe da importância do perdão. Para isso, vale a pena você observar a primeira leitura do livro do Eclesiástico, proposta nessa liturgia. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão a Deus? Pedir a Deus que o cure? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Para começo de conversa, se você é uma dessas pessoas que ainda não sabe da importância do perdão, vale a pena você pensar que o rancor, a raiva, a vingança, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão, normalmente é um veneno que você toma na tentativa de matar o outro. Mas, supondo que você, como Pedro, já chegou à conclusão e esse nível da importância do perdão, a pergunta de Pedro é: quantas vezes eu devo perdoar? E vejam que Pedro ele apresenta para Jesus uma quantidade razoável, até 7 vezes, e aparentemente Jesus responde também com uma questão de quantidade. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Todos nós sabemos, Se não sabemos, é importante entender que o número 7 ele é simbólico também. Dentro da Sagrada Escritura, o número 7 ele não representa só quantidade, ele representa também
a totalidade. Então Jesus responde, não é, que o perdão ele deve abranger a totalidade. E a parábola que Jesus conta a seguir deixa entender e mostra em que consiste essa totalidade do perdão. Parece-me que Jesus está querendo dizer que o perdão ele deve ser uma conduta, um estilo de vida. Não é só uma coisa que se põe aqui, que se aplica aqui, ou se aplica ali e se manipula como se manipula qualquer outra coisa. E utiliza na hora que é favorável, deixa de lado, na hora que isso exige sacrifício. Na história que Jesus contou, ele demonstrou que a totalidade desse perdão deve abranger todas as esferas. E uma das esferas mais importantes é você entender que você precisa do perdão. Antes de tudo, do perdão de Deus. Você precisa do perdão dos outros. E normalmente, isso para nós entendemos que isso tem que ser constante. Ninguém de nós admite pedir perdão e não ser perdoado. Isso é muito triste, isso é muito sofrido, isso é muito doloroso. Então, quando se trata de sermos perdoados, nós entendemos nessa totalidade, esse 70 vezes 7, esse que deve se perdoar sempre. Mas quando se trata de dar o perdão, não é bem assim que as coisas acontecem. Como Pedro, ele coloca limites para o perdão. E também pode acontecer que você, por diversas razões, por você querer não parecer ser uma pessoa fraca, por você querer aplicar uma pedagogia para poder corrigir o outro. Então, muitas vezes você vai limitando o perdão pela vida fora. E a pior questão, talvez, que leva uma pessoa a limitar tanto o perdão na sua vida, talvez seja porque ela tem uma ideia errada do perdão. Ela pensa que perdoar é passar a mão na cabeça do outro. Pode ser que você pense muitas vezes que perdoar é você legitimar o mal, legitimar o pecado do outro. Mas também pode ser que tem muita gente que não perdoa porque ela faz questão de cultivar aquela energia negativa e ruim que nasce da vingança, do rancor, do ressentimento. E tem gente que vai sendo movida por isso. Essa é a energia que vai movimentando esse coração. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa chegar ao nível de compreensão do perdão na vida cristã e, por obediência à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, você fazer essa experiência libertadora. Porque perdoar é simplesmente você se libertar. Perdoar significa você lembrar sem dor, lembrar sem mágoa. Isso é possível e, portanto, cabe a você compreender que o perdão é, antes de tudo, um bem que você faz para você mesmo, para o seu coração, para a sua vida. Certa vez eu li a respeito da experiência de uma mulher que ficou presa pelos seus inimigos na floresta amazônica durante muito tempo. Parece-me que é a Ingrid Bittencourt e a companheira dela, que esteve também. A uma delas, não me lembro bem quem, quando saíram, né, foram libertadas, o jornalista perguntou para ela se ela perdoava aquelas pessoas que aprendeu ali e a mantiveram cativa durante tanto tempo. Ela disse o seguinte: eu perdoo porque eu não quero ficar presa, continuar presa naquela situação. Eu não quero continuar presa naquela mata.
Perdoar é exatamente isso. É você se livrar. Porque ninguém, absolutamente ninguém, um filho de Deus não merece carregar um peso pela vida toda. A situação já passou, né? Vieram outras situações. A vida exige que você caminhe, que você vai para frente e de repente você está preso a um sentimento lá de trás. De repente você está preso, não é? Há uma situação que já passou, mas o sentimento não passou, o sentimento ficou. O sentimento te prende lá atrás. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, perdoar é livrar-se disso. Se para você é muito difícil, eu sei que para todos nós é muito difícil, porque perdoar não é um ato natural de nós humanos e pecadores. A única coisa, a única pessoa onde nós encontramos o perdão com naturalidade é Jesus Cristo, Filho de Deus. No alto da cruz, não é? Ele olha com compaixão e pede ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então convém a você buscar o perdão, se você decidiu por isso, buscar o perdão em Jesus Cristo, no coração dele. Começa por aí, pedindo a ele que ele transforme os seus sentimentos. Só ele pode transformar pão e vinho em corpo e sangue. Só ele pode transformar as realidades mais profundas, portanto, né? A realidade mais profunda da criação e as realidades mais profundas também do seu coração. Ele pode transformar isso, ele pode transformar os seus sentimentos. Tenha coragem de dar para ele os seus sentimentos e pedir e pegar dele os sentimentos dele. Tenha coragem de trocar, de substituir, ou melhor, de substituir, pedindo a ele que coloque dentro do seu coração os sentimentos que ele tem em relação àquele irmão ou àquela irmã que você talvez ainda não conseguiu perdoar. Mas nós devemos parar a reflexão por aqui e eu gostaria de terminá-la com uma oração do Papa Paulo VI. Eis, ó Senhor Jesus, vimos a vós como quem vos seguiu, mas também quem vos traiu, como fiéis e tantas vezes infiéis. Vimos para reconhecer a misteriosa relação entre o nosso pecado e a vossa paixão, entre nossas obras e vossa obra. Vimos para bater no peito, para vos pedir perdão, para invocar vossa misericórdia. Vimos porque sabemos que podeis e quereis nos perdoar, porque expiastes por nós, sois nossa redenção, nossa esperança sois, Senhor Jesus, Redentor nosso. Reavivai em nós o desejo do vosso perdão, a confiança no vosso perdão. Confirmai o propósito da nossa conversão e da nossa fidelidade. Dai-nos a certeza e também a doçura da vossa misericórdia. Senhor Jesus, nosso Redentor e Mestre, dai-nos a força de perdoar aos outros, a fim de que também nós sejamos verdadeiramente por vós perdoados. Senhor Jesus, Redentor e nosso Pastor, infundi em nós a capacidade de amar como quereis que, a exemplo vosso e com vossa graça, vos amemos e a todos os nossos irmãos. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a paz, o perdão de Deus permaneça no seu coração hoje e sempre. Amém.